7º ano. Estamos aqui para mais uma aula de ciências, do nosso componente curricular Ciências, certo? Na aula de hoje a gente vai continuar ainda com doenças transmissíveis. É um objeto de conhecimento, um capítulo um pouco extenso, certo? Hoje, pessoal, a gente vai falar de doenças causadas por protozoários, verminoses e doenças causadas por fungos, certo? Na próxima aula a gente vai fazer uma revisão geral sobre esse objeto de conhecimento ainda. Então vamos continuar desenvolvendo a mesma unidade temática, vida e evolução, e a mesma habilidade, a habilidade 10. Vamos lá para a aula. Pessoal, para iniciar nossas aulas, as doenças transmissíveis, vamos falar das doenças causadas por protozoários. Pessoal, os protozoários, eles pertencem, lembra de quando a gente estudou os reinos? Eles pertencem ao reino protopista. Só que nem todos componentes, vamos dizer, desse reino, eles são patogênicos, eles causam doenças. Alguns não causam, têm vida livre, certo? Mas alguns protozoários, eles causam doenças, sim, doenças graves. E como transmite, pessoal? Como esse protozoário pode causar doenças na gente e outros organismos? Dentre as principais vias de contaminação dessas doenças, podemos citar a fecal-oral, a contaminação por agentes hematófagos e a que ocorre através das relações sexuais. A amebíase, pessoal, como vocês estão vendo aí, essa amarela, certo? Essa imagem aí, amarela é uma ameba. A amebíase, por exemplo, está relacionada com a ingestão de água ou alimentos contaminados. Por isso que eu falei que é muito importante, em outras aulas passadas, é muito importante a desinfecção e a higienização de alimentos, uma água bem tratada, né, pessoal, para que a gente não corra o risco de se contaminar com essas doenças. Então, eles são alimentos contaminados por cistos de entamoeba histolítica. Já a malária, pessoal, é transmitida pela picada do mosquito do gênero Anopheles. A tricomoníase, por sua vez, é transmitida via relação sexual com pessoa contaminada. Então, são diferentes formas de contaminação, mas todas geradas por protozoários. Entender a forma de contágio de cada doença é fundamental para criar hábitos que evitem a contaminação, seja a higienização, seja a proteção, né, pessoal, em relações sexuais, seja a desinfecção. É muito importante a gente saber como essa doença é transmitida, como a pessoa pode ser contaminada para evitá-la, claro, né? As protozooses intestinais, por exemplo, são muito comuns nas crianças. A gente vai ver daqui a pouco sobre as verminoses, mas também outras doenças, certo? A mãe da gente fala muito, né, quando a gente é menor, que esse menino está com verme, está com lombriga, né? Então, sendo considerados, inclusive, um grave problema de saúde pública, principalmente em lugares que são mais pobres, certo? Com uma infraestrutura, um saneamento mais precário. Isso resulta principalmente nos poucos atos de higiene apresentados por esse grupo. A falta de higiene, certo, gera uma contaminação mais facilitada dessas doenças. Então, galerinha, aí estão as principais doenças causadas por protozoários. Malária, como eu falei, amebíase, doença de Chagas, né, pessoal, que é causada pelo barbeiro, popularmente conhecido como barbeiro, certo? Aquele besouro, aquele inseto. Giardíase, tricomoníase, doença do sono e toxoplasmose, certo? Novamente, falando aqui, essas doenças, algumas delas estão no livro de vocês, falando um pouco mais como ela se comporta, certo? A contaminação, não dá pra gente falar aqui porque o vídeo não pode se estender muito, mas está no livro de vocês pesquisem, sejam curiosos e estudem mais, certo? Então, de uma maneira geral, pessoal, algumas dicas podem ser levadas em consideração para evitar protozooses, doenças causadas por protozoários. Lavar sempre as mãos após ir ao banheiro e antes e após as refeições, né? Isso a gente aprende desde criança, que a gente tem que lavar as mãos depois que sair do banheiro, antes e após as refeições. Lavar os alimentos, né, pessoal? Principalmente aqueles que são consumidos crus, verduras, principalmente alface, repolho, tomate, certo? Uma boa alternativa é deixar as frutas e hortaliças em uma solução de água sanitária e água, na proporção de 1 colher para cada litro de água. Beber água sempre filtrada ou fervida, certo? Colocar mosquiteiros nas camas e telas, nas portas e janelas para evitar a picada de insetos. Além da malária, não tem muita, ela não é predominante, vamos dizer aqui, certo? Mas tem outra doença, né, pessoal? A dengue, que é causada por mosquito também, o Aedes aegypti, né, que é um problema sério no Brasil. Então, evitando, certo?
como outros cuidados que vocês já sabem, não deixando água parada, evita a contaminação por essas doenças. Então, dando continuidade à nossa aula, pessoal, vamos falar agora sobre as verminoses. Tradicionalmente são chamadas de verminoses as doenças provocadas por organismos do filo Platelmintes e Nematóide, certo? A gente viu também sobre esses filos, certo? Esses dois filos possuem representantes com corpo alongado, que popularmente são chamados de vermes. Novamente, né? A gente é criança, as crianças têm muita facilidade de pegar verme, né, pessoal? Você faz aquele exame de fezes, né, colhe para ver, as pessoas, a criança fica sem se alimentar direito, certo? E muitas outras coisas. Tem que tomar aquele remédio, né? Fazer um tratamentozinho para essa verme ser eliminada. Então, os platelmintes são conhecidos principalmente por possuírem corpo achatado. A maioria das espécies possui vida livre. O grupo é mais conhecido pelos seus representantes parasitas. Também não são todos que causam doenças. Alguns têm vida livre, certo? E outros que causam doenças são parasitas. Como exemplo de platelmintes parasitas, podemos citar o Schistossoma mansoni e a Taenia, que causam respectivamente a esquistossomose, a doença causada por verminose pelos vermes, e a teníase, certo? Já os nematóides, pessoal, diferentemente dos platelmintos, não possuem corpo achatado, e sim cilíndrico e fino, com extremidades afiladas. Conhecido como as famosas lombrigas também. A maioria é de vida livre, porém as espécies parasitas são as mais conhecidas. Como exemplo de nematóides, podemos citar o Ascaris lumbricoides, causador da ascaridíase, lombriga, como chamamos, Enteróbilos vermiculares, causador da oxiurose, o Schereria bancroft, causador da filariose, e Ancylostoma duodenale, causador da ancylostomose. Então, pessoal, aí são principais doenças causadas por os vermes. As verminoses, pessoal, possuem diferentes formas de contágio e acometem tanto homens quanto mulheres. Normalmente se caracterizam por provocar sintomas como dores abdominais, enjoo, vômitos e diarreia. Em alguns casos, como na cisticercose, pode ocorrer o comprometimento cerebral, causa danos no cérebro, pessoal. Para prevenir-se das verminoses, é importante ficar atento principalmente à higiene pessoal. Então, parecido, né, pessoal, com as doenças causadas por protozoários, as verminoses também, a higiene da pessoa, do indivíduo, influencia muito no contágio ou não. É fundamental lavar regularmente as mãos, não andar descalço, lavar bem os alimentos, novamente, beber sempre água filtrada ou fervida, comer apenas carne bem passada. Quem gosta daquela carne um pouco crua ou mal passada, não é tão recomendado para a saúde. Principalmente carne de porco também, né, pessoal? Existe aquela doença, como eu falei, a cisticercose, que é popularmente conhecido como a verme do porco, né? E ela também, além que ela pode ser causada, o contágio pode ser pela carne, mas pode ser também por verduras, frutas mal lavadas. Geralmente o diagnóstico das verminoses é feito através de exames de fezes e de sangue. Após a confirmação desse tipo de doença, são recomendados vermífugos como tratamento, aqueles remedinhos que com certeza a maioria de vocês já tomaram quando eram crianças. Então, pessoal, por último, no quesito causadores de doenças, vamos falar agora dos fungos. Micose é o nome genérico que caracteriza várias doenças causadas por fungos, certo? Os fungos causadores de doenças buscam lugares quentes e úmidos do corpo humano para se abrigarem. Geralmente se instalam na pele, couro cabeludo e unhas. As micoses são tratadas com antimicóticos ou antifúngicos, certo? Muitas pessoas têm muitos problemas de micose na pele, problemas nas unhas, certo, pessoal? No cabelo, no couro cabeludo. A transmissão de doenças causadas por fungos podem ocorrer de vários modos. Andar descalço, a gente tem muito cuidado. Usar roupas úmidas por um longo tempo. Utilizar chuveiros públicos, lava-pés, piscinas ou saunas. Compartilhar alicates de cutículas, tesouras e lixas não esterilizadas corretamente. Então é importante, pessoal, esses utensílios de uso pessoal, íntimo. É importante a gente separar, certo? Cada um com o seu. Então esterilizar bem. Não enxugar a pele adequadamente, sobretudo entre os dedos dos pés, virilha e embaixo das mamas, certo? Então é muito importante a gente secar antes de usar o calçado, secar bem o pé para não ficar úmido e facilitar a entrada de fungos, ok? Pessoal, e geralmente os sintomas se manifestam na forma de alterações na cor e na textura da pele, além de coceiras.
Como os esporos dos fungos podem ser inalados, em alguns casos, podem surgir irritações no sistema respiratório, certo? Como alergias, rinites e bronquites. As principais doenças causadas por fungos que acometem os seres humanos são frieiras. Muitas pessoas, a maioria das pessoas já tiveram em algum momento da sua vida uma frieira. É um tipo de infecção comum entre os dedos dos pés. Pano branco é uma doença muito comum, recebe esse nome porque apresenta-se como manchas brancas e descamativas na pele. Candidíase. A candidíase é causada por fungos do gênero Candida. Candida. É caracterizada pelo aparecimento de pequenas bolhas brancas que formam placas principalmente na língua. Então, pessoal, nossa aula de hoje, a última parte e também nosso objeto do conhecimento, nosso capítulo, se encerra aqui, ok? Na próxima aula a gente vai fazer uma revisão geral desse capítulo com algumas atividades ou questões, certo? Então, pessoal, busquem mais conhecimento, olhem direitinho as doenças, cada uma no livro de vocês, é muito importante, muito interessante, ok? E até a próxima aula e bons estudos.